Boa noite. Boa noite. Estamos aqui então no meu diário de desabafo, né? Para falar sobre o assunto adoção. Eu estou fazendo parte de um grupo no Facebook, né? Vários grupos, na verdade. Eu tenho um que eu criei e eu faço parte de vários. E num desses que eu faço parte, que não é o que eu criei, tá, gente? Uma moça mandou colocou ali o seguinte, publicou para pedir apoio para as pessoas. Ela publicou assim: meu sonho é adotar uma criança de 0 a 4 anos, mas o meu esposo não quer. Alguém aí já passou por isso? Então eu quero perguntar pro Beto, para ter uma visão um pouco assim masculina. O que tu acha dessa situação dessa moça que ela tem o sonho de adotar uma criança de 0 a 4 anos e ela conversou com o esposo dela e o esposo dela não quer adotar uma criança? O que tu pensa sobre isso? Bom, Pode dizer. eu penso assim, se ela não tem condições de ser mãe, biologicamente mãe, ela mesma, engravidar, se eles não têm condições, a saída seria essa, com certeza, a saída é a adoção, né? Mas agora eu não sei o porquê que ele não quer, né? O porquê que ele não quer, mas eu penso assim, se a pessoa, para ver o cônjuge feliz, né? A pessoa tem que ceder, por causa que a criança ela vai ser criada como filho. É um filho como fosse um filho biológico, como fosse o filho dele, como fosse filho dela, porque vai ser o filho deles, né? Então eu acho que com certeza ele, claro, ele tem o querer dele, né? Eu não sei se eles combinaram isso aí antes de casar, se ela já sabia, se, né, isso aí tinha que ser combinado para começo, no início, né? No início, porque quando eu conheci a Joyce prontamente ela já falou isso aí. A primeira coisa que ela falou, disse, olha, não tem como ter um filho contigo, né? Então eu digo, bom, mas tá bom, né? Eu te amo, tudo, eu amo muito ela, né? E eu já tive família, tudo, então eu tava tranquilo nessa parte aí. Mas depois eu comecei a me envolver com crianças, com ela lá no colégio, a ver ela com crianças, e eu comecei a prestar atenção em crianças, no fim, acabei me motivando também, fiquei motivado para adotar uma criança também. Porque eu gosto de criança mesmo, eu aprendi a gostar mais de criança ainda com a Joyce. E é uma coisa muito, muito boa, muito linda, e eu acho que nós precisamos de uma criança no nosso meio para dar uma energia, para dar um motor nas nossas vidas, para a gente não ficar naquele mesmo, sabe? Tem que ter, porque criança ela é uma surpresa. Tu espera de tudo dela, daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está quieta, daqui a pouco ela está gritando, então aquilo ali é uma mecânica na nossa... Vai ser uma válvula, né? Uma coisa, vai ser um motor nas nossas vidas, né? E eu já estou me imaginando já, né? Agora eu sinto por esse casal aí, voltando, né? Essa moça. Eu sinto por eles, parece que eles não combinaram antes. Eu acho que com certeza eles não combinaram antes. Porque se eles tivessem combinado antes, ela já ia ter outro pensamento, ele também, não sei, né? Acho que aí foi conversação. E às vezes também, agora eu tô lembrando aqui uma coisa que não tem nada a ver com adoção, mas ao mesmo tempo tem a ver. Que às vezes os homens, eles têm uma visão errada de assim, eu vou criar um filho que não é meu, uma forma machista. Porque eu lembro que quando o Beto nós estávamos namorando ainda, né? O Beto encontrou um primo dele, né? E lembra aquela vez? Foi, isso. E o isso primo mesmo. dele ficou espantado do Beto ter um compromisso comigo, Isso. que eu já tinha dois filhos adolescentes, passando da adolescência para a fase adulta. Isso. E ele disse, olha, tu vai ter problemas, tu vai ter problema. Porque tu vai entrar perdendo nesse jogo. Eu disse, como que eu vou entrar perdendo? Me explica. Tu vai entrar perdendo, porque qualquer coisa que tiver lá, qualquer atrito que tiver, qualquer conflito que tiver na família, né, o prejudicado vai ser sempre tu. Porque eles não vão deixar de ser a família deles. Tu é o corpo estranho no lugar, então o prejudicado sempre vai ser tu. Eu digo, não, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu já conheço as menina, né, e já sei como é que vai. Eu já sei até como é que vai ser, eu tenho certeza. Então eu me dou bem com eles, né? Me dou muito bem com eles, né?
não tem reclamação, não tem queixa nenhuma, né? E deu tudo certo. E eu vi ele mais adiante, depois eu disse para ele, olha, te lembra que a moça aquela assim, que tinha os outros. Nós casamos, estamos felizes. Agora nós queríamos uma cria. Mas assim, ó, o que me chamou a atenção, e eu até convidei o Beto para conversar sobre isso, a gente gravar um vídeo, é que assim, ó, as pessoas colocaram ali para a moça, muitas pessoas colocaram para ela que ela devia se separar e abandonar o marido e adotar uma criança sozinha. Aí eu fiquei pensando assim, peraí, eles em detrimento, quer dizer, querendo fazer uma vontade dela de ter filho, ela vai destruir uma família, ela vai desfazer uma família, um amor, né? uma relação. Pois é. Então eu quis conversar sobre esse assunto, né, com o Beto e com vocês, que eu sou em prol da família. Eu acho assim que o problema dos relacionamentos é que às vezes é ocasional. Eles acontecem, como às vezes o relacionamento acontece numa fase que a gente está muito nova e a gente não parou para pensar, porque bem lá antigamente, as pessoas namoravam, né? Bem antigamente, acho que lá no tempo da minha mãe. Elas namoravam, aí depois de um bom tempo de namoro, elas noivavam, e depois de um bom tempo de noivado, elas casavam, né? Isso. Aí tinha os pré-nupciais, exames pré-nupciais. Isso, tinha. Né? As pessoas faziam um exame pré-nupcial para ver se já tinha doenças genéticas, algum problema, se ia poder ter filho, não ia poder ter filho. Então tudo já se conversava antes de casar. Só que agora, com a mudança de toda a coisa da geração, tudo mais acelerado, né? Tudo mais acelerado. Tudo mais acelerado. As pessoas, elas já ficam na balada com alguém, já conhecem, já colocam... elas começam, às vezes, um relacionamento por causa do sexo, né? Se conheceu, sentiu atração, transou, gostou daquela transa, aí começa a namorar a pessoa, né? E continua com relacionamento sexual e namoro, que já fica tudo embolado, né? Mais ou menos assim. E daí resolvem morar juntas, né? E às vezes não conversam sobre coisas futuras, não pensam o que pode acontecer no futuro, né? Eu acho que se vocês já estão casados, né? E que daí descobriram nesse casamento que não podem ter filho, a mulher não pode ter filho, tudo bem. Aí o que nós vamos fazer? Vocês têm que ver as opções que vocês podem fazer sem ferir os dois lados, né? Isso mesmo. Que tem homens que eles ficam achando o lado dele masculino. Ah, a mulher não vai ter um filho meu, né? Como é que é isso? Então, não vai ter meu DNA, né? Mas filho não é só o que tem o DNA da gente, né? Tem tantas outras coisas que sim, estão... com certeza, né? Não é por esse... Eu particularmente, eu mesmo, eu não vejo assim. Eu vejo que, por exemplo, assim, tem uma criança necessitando por um lar. Eu começo por aí a situação. A criança está necessitada por um lar, está necessitada por um pai, por uma família, por uma mãe, um carinho, né? Então, por que negar isso aí? Porque diz assim, não, não vou amar essa criança, não vou querer essa criança por causa que não é meu filho. Mas eu acho que não, por causa que já está aí, já está explicado, a gente vê os artistas aí adotando, e as crianças felizes, o lar feliz, a casa feliz, né? Independente, né, às vezes, de tudo. Eu acho que a criança, quem vai sair ganhando nessa situação é a família, a criança e os pais adotivos, né, que vão sair ganhadores nessa situação. Só que eu acho também que essa moça, não só ela, né, como outras que podem estar nesse mesmo problema, precisam primeiro conversar com o seu esposo. Bem antes de tudo. Porque eu não acho legal, assim, que nem as outras disseram assim, se separa, larga o marido e adota o filho sozinha. Eu não acho isso legal, porque eu acho assim, se tu está com aquela pessoa, é porque tu escolheu aquela pessoa para ficar contigo, né? Se essa pessoa está com dificuldade que ela não quer adotar,
Tu vai ter que conversar com ele e saber por que ele não quer adotar. Qual é o problema que ele tem que ele não queira adotar, né? É só porque é adotado ou se fosse um filho biológico ele também não queria esse filho? Porque às vezes acontece isso, às vezes o homem ou a mulher não está preparado para ser pai, não está preparado para ser mãe. Ele quer só que alguém cuide dele, não quer cuidar de alguém, né? Isso mesmo, acontece. Então aí primeiro vocês vão ter que conversar e chegar numa situação e ver o que está acontecendo, o que tem de emocional nessa pessoa, para essa pessoa não querer ser pai ou não querer ser mãe. Se não é o problema físico, né? Ah, não, eu sou estéril, não posso ter filho. Tá, tudo bem, não posso ter filho, mas posso adotar. Mas por que não quero adotar? Qual é o preconceito que está? O que disseram para essa pessoa quando ela era pequena? Ah, você adota. Porque antigamente diziam, ah, não adota a criança vai incomodar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tinha muitos preconceitos, né? Então tem que saber o que tem nessa pessoa, né? Por que ela vê assim? Por que ela não quer? Ou se ela só não quer adotar porque ela não quer ser pai, não quer ser mãe, né? Aí vocês vão ter que chegar num acordo, né? Eu não sei, fazer um teste também de quem sabe, né? Pega um cachorro para criar junto, porque daí essa pessoa vai se envolver um pouquinho, vai dar amor pro cachorro, vai ver que pode ter mais alguém na relação, porque às vezes o homem também, ou a mulher, tá inseguro que não vai ser mais só atenção para ele ou para ela, né? Então, mas eu sou contra, gente, assim, ó, só porque eu quero adotar, que foi o que eu entendi naquela publicação, só porque ela queria adotar, as outras todas que responderam ali disseram para ela troca de marido. Não é o certo. Eu acho que não é o certo. Pois o que eles podem fazer é assim, então eles podem fazer assim. Eles podem ir num lugar onde tem crianças assim e apadrinhar uma criança, trazer para casa de vez em quando. Aí elas vão fazer um teste, uma coisa assim, vai ver como é que vai ser com aquela criança, como é que vai ser a rotina deles, se vai mudar alguma coisa para melhor ou para pior, né? Eles vão começar assim. Aí se não dá, não tem compromisso com aquela criança, eles estão só apadrinhando, né? Também é. Mas o bom era tentar. O bom era tentar, fechar os olhos mesmo e entrar de cabeça. Se envolver com uma criança, porque isso, a gente aprende muito com criança. Olha, aprende mesmo, aprende mesmo. Isso, faz assim então, né? Pode fazer, né? Claro, isso. Então é como o Beto disse, essa ideia do apadrinhar que eu não tinha pensado. Porque se tu entrar para apadrinhar primeiro, depois, mais tarde, tu pode entrar na fila da adoção. O que não pode acontecer é se tu já está na fila da adoção, tu não pode apadrinhar pela lei, né? Pela lei, se tu já está na fila da adoção, tu não pode apadrinhar. Mas se tu se tornar padrinho primeiro e ver que tu gostou, porque daí tu vai visitar, vai buscar a criança lá no abrigo de vez em quando, se tu quiser, porque não é obrigado. Às vezes o padrinho ele só dá financeiramente, só ajuda financeiramente aquela criança. Mas se tu for um padrinho que vai de vez em quando visitar a criança, né, e trazer a criança para tua casa, aí tu vai poder ter uma ligação com a criança e daí tu vai ver. Aí depois tu pode entrar para a adoção, então. Vai ser um passo a passo, né? E vou dar uma dica também, né? E orem, peçam entendimento de Deus, né? Por causa que Deus, ele é a cabeça da família, né? É isso mesmo. Peçam, busquem bastante, com sinceridade. Mas lutem pela família. Porque essa criança, ela tá precisando de uma família, uma estrutura. Porque senão vai pegar uma mãe que já tá com o coraçãozinho partido porque saiu de uma separação, né? Porque é diferente quando tu é solteiro e tu resolve adotar solteiro. E é diferente quando tu, eu me separei, larguei meu marido só para me inscrever no processo de adoção. É diferente. Essa pessoa tem que estar com o emocional dela muito bom para ela entrar no processo de adoção. Porque ela vai ter que ser o suporte emocional para essa criança que está chegando, né? Então tá bom? Eu só queria deixar registrado, então, que nós somos a favor da família. Tá? Então, que vocês tentem. Que vocês tentem, né? De todas as formas, tá bom? E se inscrevam no nosso canal e nos sigam, que nós vamos estar falando coisas sobre o nosso mundo da adoção agora, tá bom? Beijo. Beijo.